Oi, friends! Tudo bem com vocês? Vocês já tinham visto o corte de cabelo novo? Quando eu passei no vestibular, agora para medicina na UFSC, eu cortei e doei meu cabelo inteiro, que era a promessa que eu tinha já há algum tempo. E foram acho que 45 centímetros. Vou colocar uma foto do antes e depois aí pra vocês. Enfim, daí eu resolvi trazer esse vídeo hoje falando sobre como funciona o vestibular da UFSC, porque eu fiz um vídeo de como funciona o vestibular da UFPR e foi muito assistido, acho que é o vídeo mais assistido do canal, e eu resolvi trazer um da UFSC. Então, eu vou falar sobre como era o vestibular da UFSC antes da pandemia e como foi esse último vestibular da UFSC. Eu não sei se agora esse próximo de 2024 vai ser mantido esse formato, que foi essa última prova, que eu acharia melhor, eu achei muito prático, assim, 2 dias, porque antes era 3, ou você vai retornar ao modo antigo de 3 dias de prova. Então eu vou explicar como funciona os dois, e daí depois vocês, quando vocês forem fazer o vestibular, vocês, antes, né, quando sair a lista, o edital, tudo, vocês olham como que vai ser. Então, primeiro, antes, como que funcionava antes da pandemia? Eram 3 dias de prova, sendo que o primeiro eram 40 questões somatórias, o segundo dia 40 questões somatórias e o terceiro dia era a redação e as discursivas. No primeiro dia é biologia, matemática, língua portuguesa e língua estrangeira, sendo 12 questões da língua portuguesa, 8 da língua estrangeira, 10 de biologia e 10 de matemática. O segundo dia era 20 questões de ciências humanas, 10 questões de física e 10 questões de química. E depois, no terceiro dia, a redação, que costumava ser uma dissertativa argumentativa e outros 2 gêneros, que tu poderia escolher uma das 3. Esse ano não teve dissertativa argumentativa, mas isso eu vou falar no vídeo de redação. E, enfim, aí as discursivas que tem diferentes matérias. Eu acho que antes, tipo, não era muito determinado que matérias que seriam. Ah, mas esse ano também não foi. Então, ignorem. E aí as discursivas que podem ser de qualquer matéria. Esse ano foi de Química, de Biologia e de História. Nos outros anos já teve Matemática, já teve outras coisas, já teve Geografia, eu lembro de uma vez que teve Geografia. Enfim, daí tem as discursivas de alguma matéria. Tá, agora sobre o diferencial da UFSC, que é as somatórias. As somatórias da UFSC, elas são um pouco diferentes das somatórias de outros vestibulares, como a UEPG e a UEM. Tipo, eu sei que nesses vestibulares, quando tu marca uma alternativa errada, tu perde a questão. Não é assim na UFSC. Depende de quantas tu marcou e quantas certas tem. Por exemplo, todo certa anula uma errada. Então, por exemplo, se tu bota 2 certas e 2 erradas, tu anula. Se tu bota uma certa e uma errada, anula. Mas agora, se tu coloca uma certa e tem 3 certas, tu pontua parcialmente. Se tem 3 certas, tu bota 2 certas e uma errada, tu também pontua parcialmente. Aí, pra saber quanto que tu vai pontuar, é um cálculo bem complexo que tem nos editais, mas eu vou colocar aqui uma tabelinha que funciona para quando são 5 proposições. Quando vai de 0,1 a 32, as pontuações são do jeito dessa tabelinha. Mas eu sei que, tipo, a maior parte é de 5 alternativas, então essa tabela já ajuda em muitas questões. Oi, amigos, interrupção do futuro, porque eu acho que pra quem não conhece somatório ficou um pouco confuso. Então, somatório é assim, tem tipo 0,1 e uma frase, 0,2, outra frase, 0,4, 0,8, 16, 32 e 64. E aí, tipo, tu assinala o que tá certo, soma as alternativas certas e assina no cartão. Então, por exemplo, se tu marcou a 0,1, a 0,2 e a 0,4, a soma dá 7 e tu assinala 7 no cartão. Não necessariamente vai até 64, tem questões que vão tipo 01, 02, 04, 08 e acaba, ou tipo acaba no 32. Mas o importante é que a soma vai dar entre 01 e 99, e aí tu vai somar as proposições corretas e passar pro gabarito. Se deu mais do que 99, tá errado, faz de novo. Não tem como, é 01 a 99, é isso. Outra coisa que eu quero falar é que na UFSC, se você quer um curso concorrido, tipo medicina, direito, psicologia, esses cursos que tem muitas pessoas por vaga, não adianta tu só marcar, tipo, uma certa em cada uma pra não perder ponto. Porque tu tem que ter uma pontuação maior do que isso. Então, tu precisa marcar pelo menos 2 certas, tu precisa arriscar em alguns momentos. Então, o certo é tu ver a nota de corte do teu curso, ver mais ou menos quanto que as pessoas tiram em cada matéria, e então buscar essa nota. É uma prova bem conteudista, eu acredito. Matemática é bem difícil, na minha opinião. Eu acho mais difícil, inclusive, do que FUVEST, porque tem algumas
É porque também a questão do tempo, são tipo 5 cálculos em cada questão de matemática. Então, na minha opinião, é uma prova bem difícil de matemática e bem conteudista. Então, se o foco de vocês é UFSC, precisa estudar matemática muito aprofundado, tipo até cônicas, assim, que muitos vestibulares não cobram. Agora eu vou falar mais ou menos sobre como é cada matéria na UFSC. Eu acho que eu fiz isso também no vídeo da UFPR, que é meio que uma opinião mais pessoal, só que eu acho que pode ajudar. Primeiro dia, língua portuguesa e língua inglesa. Quer dizer, língua estrangeira, né? Eu sempre fiz inglês. Mas eu acho que, tipo, a língua estrangeira é relativamente fácil, é mais interpretativa. Tem um pouco de, tipo, vocabulário, só que não é uma prova tão difícil como a da URGS, por exemplo. Mas, assim, eu acho que é uma prova ok, fácil. Assim, se você tem um domínio bom da língua, porque, né, não é fácil, mas é mais interpretativo e não é tão gramatiqueira. Língua portuguesa e literatura, eu acho que é mediana, tipo, cobra mais gramática do que a UFPR, por exemplo. Mas eu acho que é bastante interpretativa também. Biologia e matemática são bem conteudistas, como eu falei de matemática antes, é bem puxada. E biologia também, cobra bastante detalhe, então tem que estudar aprofundado para conseguir tirar uma boa nota. Agora, no segundo dia. Ciências humanas eu acho bem tranquilo, mas é porque eu tô acostumada com vestibulares como o UEL, o UFPR, que são bem difíceis, na minha opinião, em ciências humanas. Então acaba que eu acho ciências humanas da UFSC bem tranquilo. Só fiquem atentos às obras literárias de filosofia, por exemplo, ou de sociologia, tipo, eles sempre colocam as obras. E pesquisem, porque normalmente são questões bem fáceis, mas que se você não viu aquele conteúdo específico, tu não vai saber responder. Só que se tu vê, tipo, uma videoaula de 20 minutos, tu já entende o suficiente para acertar as questões. Física, pra mim, é a pior matéria. Pior até do que matemática, mas é porque eu tenho uma dificuldade especial em física. Então, tipo, eu reconheço que a prova de matemática é mais difícil do que a de física, só que eu, como tenho dificuldade em física, acho a de física mais difícil, pessoalmente. Mas, enfim, é bem... Toda a prova, ela é muito conteudista, assim. Então, tipo, tu tem que estudar o conteúdo a fundo pra conseguir tirar uma boa nota. Por último, química. Pra mim, química da UFSC é uma delícia. Delícia, melhor matéria. Eu acho bem tranquilo. Mas, claro que depende da dificuldade de cada um, né? Tudo isso eu tô falando sobre o parâmetro comparativo de outras provas. Por exemplo, eu acho a química da UFSC bem mais fácil do que a química da UFPR, do que a química da FUVEST. Até do que a química da URGS, então, tipo, é uma prova relativamente tranquila de química. Então, é isso, mas mesmo assim tu precisa ter um bom conteúdo. Tu nunca pode errar, tipo, detalhes, coisas simples, porque, tipo, é ter base, sabe? Tipo, tu tem que ter uma base muito bem consolidada em química que tu consegue resolver. Agora, sobre redação. Beleza, a redação da UFSC é bem diferente. Mesmo a dissertativa argumentativa não é aquele modelo tradicional Enem, assim. Inclusive, se tu fizer um modelo Enem, provavelmente tu não vai ter uma boa nota, porque é uma redação muito mais argumentativa. Tu tem que defender muito mais o teu ponto de vista do que no Enem, por exemplo, que é uma redação mais expositiva, que tu pode colocar várias citações, fazer vários paralelos, mas sem ficar incidindo muito na sua opinião. Isso não funciona muito bem pra UFPR, pra UFSC. Na UFSC, tu tem que ter uma redação bem, tipo, direto ao ponto e argumentativa. Isso na dissertativa argumentativa, que esse ano não teve. Então, quem quer UFSC aconselha a estudar todos os gêneros textuais. Estuda crônica, estuda carta, estuda manifesto, estuda textão de Facebook, estuda artigo de opinião, estuda todos, porque tu nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, esse ano caiu carta, manifesto e crônica. Então, tipo, pegou todo mundo de surpresa, sabe? Porque sempre teve uma dissertativa argumentativa. Então, quem tinha estudado outros gêneros textuais conseguiu fazer. Quem não tinha estudado teve que se virar e eu acho que muita gente foi prejudicada por isso. Até achei meio, sei lá, como é que eu vou dizer? Eu não sei exatamente como falar, mas sempre teve dissertativa argumentativa, sabe? Tipo, não, óbvio, no edital era claro que podia cobrar qualquer gênero, só que sempre teve uma dissertativa argumentativa e essa surpresa acho que pegou muita gente, sabe? Mas enfim, é isso, né? Tava no edital, eles poderiam fazer. Tá, agora a gente vai pra como funcionou a UFSC esse último ano. Então, esse ano a prova ela foi dividida em 2 dias. No primeiro dia a gente tinha aquelas 40 questões que tinha no primeiro dia antes, que era as somatórias, né, de língua portuguesa, língua estrangeira, biologia e matemática.
mais as questões discursivas, que valiam 10, e esse ano teve História, Biologia e Química. História, Biologia e Química. E no segundo dia, são as 40 questões que costumavam ter no segundo dia, mais a redação. Então teve Humanas, Física e Química. E mais a redação, que foi a carta, manifesto ou crônica. A UFSC é um dos vestibulares que eu acho que é importante treinar bastante tempo, porque como são muitas alternativas, é comum que as pessoas se percam no tempo. Em especial nas questões de exatas, porque como é pouco tempo e cada alternativa normalmente é um cálculo, eu acho que é bom treinar bastante cálculo antes de fazer, bastante o tempo antes de fazer, para garantir que tu vai conseguir terminar a prova. Então, a UFSC ela é diferente da UFPR por não ter diferentes fases, só que eles não corrigem a redação de todo mundo. Por exemplo, em medicina, eu acho que eles corrigem, tipo, de 150 pessoas, alguma coisa assim, tipo, eles não corrigem de todo mundo, 170 talvez, eles não corrigem a redação de todo mundo, mas sim os primeiros colocados, acho que é 5 vezes o número de vagas, até vou conferir depois e eu coloco aqui. Oi, amigos, vim interromper o vídeo porque eu li o edital do último vestibular que teve e parece que na última prova todas as redações discursivas foram corrigidas, mas antigamente não era assim. Eu lembro que tinha, tipo, uma nota de corte pra tu ter a redação corrigida, porque era 3 ou 5 vezes o número de vagas e eu lembro que, tipo, na época ficava mais ou menos 65, assim, mas eu não sei como vai ser esse ano, então sempre leio um edital. Então, friends, era isso que eu tinha a dizer sobre a UFSC. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu posso ir respondendo. Não sei se eu fui tão clara assim, mas eu espero que eu tenha ajudado, principalmente para quem tá bem perdido e quer fazer a UFSC e não sabe como funciona. E esse vídeo eu acho que vai sair ali na última semana de janeiro, acho que vai sair ali pelo dia 27. E daí na semana seguinte eu vou deixar o meu Instagram sempre, todos os dias, com caixinhas de perguntas abertas sobre vestibular. E aí depois eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, vai ter uma semana ali no final de janeiro, início de fevereiro, para mandarem no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, as dúvidas que vocês têm e as sugestões de vídeo. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, tchau!